E aí galera, tudo bom? Aqui quem tá falando é a professora Laura. A gente vai ter uma aula rapidinha aqui explicando sobre colocação pronominal, uma revisãozinha para a prova de vocês. Se você está perturbado da sua cabeça na quarentena, esqueceu até qual é o seu nome, sabe nem mais o que é pronome, eu vou fazer mais um vídeo, né, com uma revisãozinha um pouco mais extensa, explicando o que é pronome para vocês, tá bom? Mas esse tema aqui, ele tá super relacionado com a prova de vocês e também vai estar relacionado com vestibulares que vocês irão fazer futuramente. Mas eu tenho um vídeo de boas, sério mesmo. Ó, o que é uma colocação pronominal? É como eu vou colocar meu pronome frente ao verbo. Eu posso tanto botar antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Na fala, a gente não tem muito esse critério, né? A gente fala assim, da forma que a gente bem entende. A gente fala, eu te amo, em vez de amo-te. Ei, me dá isso daí, em vez de dá-me isso. E a gente também fica pensando de vez em quando vai escrever, porque é aí que o nosso bicho pega. Qual é a forma correta? Como é que eu vou saber? Então já vi as regrinhas aqui, certo? De como é a colocação pronominal correta na hora da escrita para vocês e também para fazer uma questãozinha, beleza? Quando o meu pronome oblíquo ele está antes do verbo, eu vou chamar de próclise, certo? Quando o meu pronome oblíquo está no meio do verbo, ele é chamado de mesóclise, ó, meio mesóclise. E quando está depois do verbo, ele é chamado de ênclise, certo? Vamos começar aqui, ó, pela próclise, que é a que tem mais regras aqui, dos três. A mesóclise, né, que é o pessoal que o pessoal menos utiliza, né, que ele é muito formal, só que usa, só quem usa é o Michel Temer. Depois eu boto o vídeo pra vocês aí. Mas só tem uma regrinha e da ênclise tem apenas três, certo? Então a próclise é um pouco mais extensa, mas nada aqui é difícil, tudo bom? Então, vamos lá. A primeira regrinha que a gente vai ver da próclise é quando nós temos um advérbio negativo, besteira. Então, vamos lá. A primeira regrinha que a gente vai ter é quando nossa oração, né, tiver um advérbio ou uma palavra negativa, ela vai ser atrativa a esse pronome oblíquo. Como assim? Ela vai puxar esse pronome oblíquo para ele ficar, ó, antes do verbo. Por exemplo, nada me faz querer sair dessa cama hoje. Nada. Esse nada é uma palavra negativa, não é? Nada. E logo depois do nada vem o quê? O me, pronome oblíquo. E logo depois vem o verbo, faz. Perceba que o pronome oblíquo está antes do verbo. Por quê? Porque esse pronome oblíquo foi atraído por essa palavra negativa, o nada. Mais um exemplo. Se eu falar assim, ó, ele sempre me disse a verdade. Quando eu boto sempre, sempre é um advérbio, né? Nós temos o advérbio sempre, nunca, não, sim. Aqui é o sempre. Sempre me disse. O disse e o verbo, antes do verbo nós temos o pronome oblíquo me. Ele sempre me disse. Então, primeira regrinha, vamos lá, ó, advérbio ou palavra negativa. De boas, né? Segunda regrinha, vamos lá. É quando nós temos um pronome relativo. O nome relativo, ele também vai atrair esse pronome oblíquo para antes do verbo. Então, se eu falar assim, ó, a aluna que me mostrou a tarefa na semana passada não veio hoje. Então, vamos lá. A aluna que me mostrou a tarefa da semana passada não veio hoje. Só vou botar aqui meus pincéis. Não veio hoje. Perceba aqui, gente, que esse que é o pronome relativo, lembra que a gente teve uma aula sobre isso? Sobre um monte de utilizações do que? Porque tem mais uma utilização. Ele vai atrair o pronome oblíquo e normalmente vai botar ele antes do verbo. Então, apareceu o pronome relativo, logo saiba que o pronome oblíquo vai ficar do lado dele e o pronome oblíquo vai ficar antes do verbo. Pronto? Vamos lá, terceira regrinha é quando eu tenho os pronomes indefinidos. Tia, o que diabo é pronome indefinido? É quando eu utilizo um pronome para não me referir a especificamente uma pessoa. Eu falo, né, de pessoas, mas eu não consigo identificar qual é qual. Tia, não entendi nada mesmo assim. Se eu falo, por exemplo, alguns dessa sala são estudiosos. Quando eu falo alguns, eu sei quem são? Não, mas eu sei que tem pessoas. Esse alguns vai ser um pronome indefinido. Beleza? Esse pronome indefinido, ele também vai atrair o pronome oblíquo para ele ficar antes do verbo fazendo uma próclise. Vamos pegar aqui a oração. Se eu falar assim, ó, todos se comoveram com a fala dele. Todos
se comoveram com a fala dele. Todos aqui é um pronome indefinido também. E logo depois do todos tem o quê? O pronome oblíquo se. E logo depois a palavra comoveram. Então aqui, ó, pronome oblíquo novamente atraído agora por um pronome indefinido, ficando antes do verbo e assim formando uma próclise. Beleza? Chegamos aqui na terceira regra. Vamos para a quarta regra. É quando eu vou utilizar um pronome demonstrativo. Quando eu uso o nome demonstrativo, gente, é quando eu quero apontar alguma coisa. Lembra dessa aula que a gente teve? Que a gente falou sobre o que está próximo, né? Vai ser este, né? O que está próximo da pessoa com que eu falo é o esse. E está perto, se é a pessoa de quem eu estou falando, né? Vai ser aquela. Então, são os pronomes demonstrativos. Eles também vão atrair o pronome oblíquo para ele ficar antes do verbo. Então, se eu pegar assim a oração, eu vou falar, ó, isso me deixa triste. Isso é um pronome demonstrativo. Né? Eu estou apontando isso é que você está falando, me deixa triste. Logo depois do isso vem o me, pronome oblíquo. Logo depois o deixa, que é o verbo. Então, novamente fazendo uma próclise. Tá de boas? Tranquilo? Vão anotando aí no seu caderninho ou tirando o print do vídeo para ficar mais fácil. Vamos seguindo adiante. Se eu tiver preposição mais um verbo no gerúndio, o meu pronome oblíquo ele vai ficar antes do verbo. No caso, vai ficar no meio dos dois. Vai ser preposição, pronome oblíquo e verbo no gerúndio. Tia, eu não sei nem o que diabos é gerúndio. É um xingamento? Se for isso, vai se lascar. Não, calma, relaxa. Gerúndio é quando o verbo termina no a, n, d, o, né, o ando, lembra? Quando eu tenho, por exemplo, eu tenho o verbo brincar. Como é que fica o verbo brincar, né, no gerúndio? Ele fica brincando. Se eu pego o verbo tratar, no gerúndio ele fica tratando. E preposição, o que é que vai ser? Vai ser aquele termo invariável que vai conectar uma oração ou mais. Vai ser o de, o em, o para. Nesse caso aqui, vai ser a preposição em, que normalmente vai ser de todos os casos dessa regrinha. Preposição em, pronome oblíquo, logo depois o verbo no gerúndio. Vamos pegar aqui um exemplo. Se eu falar assim, ó, em se tratando de pão, falo com o padeiro. Tem a preposição antes em, não é? Logo depois o pronome oblíquo se e depois o verbo no gerúndio tratando. E assim, depois, novamente fazendo o que? Uma próclise. Então, gente, quinta e última regrinha de próclise é quando eu utilizo uma conjunção subordinada. Conjunção ela também é um termo que vai unir, né, uma oração ou mais. Vai ser o mais, vai ser o porém, vai ser o conforme, contudo, todavia. Todas elas são conjunções subordinadas. Como é que acontece? Como é que acontece então numa oração? Se eu falar assim, ó, vamos estabelecer as regras conforme lhe avisaram. Perceba aqui nessa segunda oração, conforme, uma conjunção subordinada, logo depois o lhe, pronome oblíquo, e depois o verbo avisaram. O conforme, né, que é a conjunção, ele atraiu o meu pronome oblíquo, fazendo que ele ficasse antes de onde? Antes do meu verbo. Então, essas são as 5 regrinhas de próclise. Vamos agora para a ênclise, que vai ser, ó, quando o meu pronome oblíquo fica depois do verbo. Como é que vai ser? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Vamos lá. Primeira regrinha de ênclise. Gente, quando uma oração ela iniciar com um verbo, sempre o pronome oblíquo ele vai ficar logo depois dele. Então, por exemplo, se eu falar assim, ó, avisaram-me que eles chegariam tarde. Perceba que a oração ela inicia com o verbo avisar, né? Avisaram. Então, eu não vou falar me avisaram. Mas, tia, eu falo assim no dia a dia. Sim, eu sei que você fala assim no dia a dia, não tem problema. Mas, na hora da escrita, você teria que botar avisaram-me que eles chegariam tarde. Iniciou com o verbo, logo depois vem o pronome oblíquo. Tem que ser ênclise. De boas? Pronto, gente. Segunda regrinha de ênclise. Vamos lá? Pronto. A segunda regrinha ela é mais chatinha, mas ela é bem de boas. É só prestar atenção aqui no negócio. Quando o meu verbo estiver no infinitivo, certo? Regido da preposição a. Tia, que diabo é isso, tia? Isso é grego. Não, para. Relaxa. Vai dar bom. Olha aqui. Quando o meu verbo está no infinitivo, tia, nem isso aí eu lembro. Vamos relembrar.
Quando eu pego e falo assim, ó, nossa, ontem eu comi muita pizza. Qual é o verbo aqui? Comi, não é? Qual seria, né? Que verbo é esse? Esse verbo que eu falei, comi. O nome do verbo é comer, não é isso? Infinitivo, gente, vai ser o verbo quando ele não está conjugado por algum pronome, certo? Por alguma pessoa, por alguma ação. É o nome do verbo. Então, se eu falo, a criança brincava muito de boneca. Brincava, que não é o verbo, qual vai ser o infinitivo? Brincar. Então, quando o verbo estiver no infinitivo e, né, regido por uma preposição a, aí vai acontecer uma ênclise. Bora ver um exemplo, que aí fica mais fácil da gente entender? Se eu falo assim, ó, naquele instante os dois passaram a odiar-se. Perceba aqui a situação. Tem o verbo passaram, né? Logo depois a preposição a, e aí chega então ao meu verbo, não é? Que é o verbo odiar, que está no infinitivo, logo depois o pronome oblíquo, não é isso? Ele vai o quê, ó? Depois do verbo. Então, quando estiver no infinitivo precedido da preposição a, aí também vai ocorrer uma ênclise. Tranquilo? De boas? Terceira regrinha de ênclise. Quando o meu verbo estiver no gerúndio. Então, por exemplo, se eu falar, não sorriu fazendo-se desentendida. Olhou assim, não vou nem sorrir para esse menino, vai. Né? Vou nem ver para ele. Perceba aqui, ó, que o não sorriu fazendo-se de desentendida, o verbo fazendo está no gerúndio e logo depois vem a preposição, vem o nome oblíquo se. Tia, mas não parece muito com aquela regrinha que a gente viu da próclise? Lembra? Que a gente viu uma regrinha, né, que tinha também gerúndio? Sim, é similar, mas perceba que na próclise ele sempre tem que vir antecedido da preposição em. Então é preposição em mais verbo no gerúndio. E aí acontece o quê? Uma próclise. Se for apenas o verbo no gerúndio, vai ser uma ênclise, ou seja, vai ficar depois, como a gente viu nessa oração. De boas? E agora, a última regra de ênclise é o quê? É quando eu utilizo vírgula ou pontuação. Se, porventura, vier o vírgula ou pontuação antes do verbo, esse verbo ele vai sofrer uma ênclise. Então, por exemplo, se eu falar assim, ó, se vencer, vírgula, mudo-me dessa cidade. Percebe que logo antes do verbo vem uma vírgula. Então, nesse caso, acontece uma ênclise. Não vai ser se vencer, me mudo dessa cidade. É se vencer, mudo-me dessa cidade. Beleza? Terminamos aqui próclise, terminamos ênclise. Falta só uma regrinha, que é a de mesóclise, certo? O que vai ser a mesóclise? É quando o meu pronome oblíquo ele fica, ó, no meio do verbo. Beleza? Então, como é que eu vou utilizar ele? Apenas quando o meu verbo estiver no futuro do pretérito. Então, por exemplo, se eu falar assim a frasezinha, a prova realizar-se-á amanhã. Nossa prova, não é? Vou repetir. A prova realizar-se-á amanhã. Perceba o seguinte, que se não tivesse esse se aí no meio, né? Seria a prova realizará amanhã. Nem faria sentido. Porque, né, a prova, ela realizar-se-á. Nós iremos fazer essa prova, realizar-se-á amanhã. Então, quando meu verbo estiver no futuro do pretérito, eu posso utilizar meu pronome oblíquo no meio do verbo, certo? É estranho? É sim, é estranho. Mas, né, na escrita seria o correto gramaticalmente. Beleza, pessoal? Estudando pelo livro, lembra das nossas revisões que eu passei na lousa, né? Que todo mundo anotou no caderno? Isso daí também vai ser uma ajuda muito grande para a prova de vocês. Mais tarde, né, esperando só vocês me disserem qual a melhor hora da live, a gente pode tirar dúvidas também, viu? No mais, beijinhos, fiquem bem e fiquem em casa. Tchau!